Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Vamos continuar então o conteúdo de gametogênese, falando um pouquinho aí sobre os processos de espermatogênese e ovogênese, a segunda parte da nossa aula. Bom, a espermatogênese, como vimos na aula anterior, é o processo de formação dos gametas masculinos. Esse processo ele vai ocorrer em células especiais, células germinativas, que estão presentes nos órgãos sexuais masculinos, nos testículos. Esses gametas, eles são formados em estruturas denominadas de túbulos seminíferos, e juntamente com líquidos que são secretados pelos mesmos microtúbulos dessas células, juntamente com vesículas, a próstata e glândulas bulbouretrais irão compor ali o sêmen, né, ou o esperma, certo? Para que servem então esses líquidos? Toda essa mistura de líquidos, vão servir como veículos para transporte e para nutrição desses espermatozoides ao final deste processo. Para a gente poder entender um pouquinho de como funciona, né, como ocorre o processo de espermatogênese, vamos estudar um pouquinho a anatomia e histologia do aparelho reprodutor masculino. Então, o aparelho reprodutor masculino ele vai ser formado por testículos, certo? Um epidídimo, que seria uma extensão dos túbulos seminíferos, certo? Um canal deferente, que é por onde esses espermatozoides, ao final do processo de espermatogênese, serão conduzidos, tá? Esse nome deferente é devido a uma via eferente, que leva informação, ou leva alguma coisa. E a uretra, que é um canal único no sexo masculino, que liga tanto a bexiga urinária, quanto o pênis e os testículos. Os testículos, eles são órgãos pares, que estão localizados então dentro da bolsa escrotal nos mamíferos. Cada testículo ele é envolto por uma túnica, é uma camada de tecido conjuntivo, dividida em vários lóbulos, tá? Que vai recobrir toda essa estrutura do testículo. No interior, então, de cada um desses lóbulos estão localizados os túbulos seminíferos, que são as estruturas responsáveis pela formação dos gametas masculinos. Então, aqui podemos ver uma estrutura de testículo, mostrando então o epidídimo, que seria então a estrutura relacionada com o armazenamento dos espermatozoides, a túnica albugínea, que seria a camada de tecido conjuntivo que vai recobrir esses testículos, e aqui os lóbulos, que são compostos então pelos túbulos seminíferos, onde vão estar as células da linha espermatogênica responsáveis pela produção dos espermatozoides. Além dessas estruturas, nós temos estruturas glandulares, que também vão ter uma grande importância no processo. A próstata é formada aí por um conjunto de glândulas situadas aqui na porção proximal da uretra prostática, né? Da uretra que vai estar envolta por essa estrutura, tá? Que vai ter a função de secretar um líquido alcalino claro, que é preliminar à ejaculação. Juntamente com a próstata, nós temos as glândulas bulbouretrais, que estão localizadas aqui embaixo da próstata. Essas glândulas bulbouretrais, elas vão secretar um líquido que vai limpar o canal da uretra, justamente para deixar esse local propício para a passagem dos espermatozoides. Raramente esse líquido ele possui espermatozoides.
Raramente. Em alguns casos, pode ser que venha a ter alguma pequena parcela aí de espermatozoides, ou seja, ele é capaz aí de engravidar. Já as vesículas seminais são estruturas que estão laterais aqui, nas laterais da bexiga, acima da próstata, que vão secretar um líquido gelatinoso, que vai ser o principal composto do sêmen. Então o sêmen ele vai ser composto ali, na maioria, né, por esse líquido secretado pela vesícula seminal, e o esperma vai ser esse líquido mais as secreções da próstata, glândulas bulbouretrais e os espermatozoides que vão vir através do ducto deferente. O epidídimo seria então uma pequena região, extensão aqui dos túbulos seminíferos, que vai ter a função de coletar e armazenar os espermatozoides produzidos por esses túbulos seminíferos. Após o epidídimo, nós temos então o canal deferente, né, ou ducto deferente, que é um canal muscular que vai conduzir esses espermatozoides a partir então do epidídimo. Nos túbulos seminíferos, que são as estruturas responsáveis pela formação da linha espermatogênica, eles vão ser formados aí, então, por várias camadas de células que vão ter aí um epitélio germinativo ou epitélio seminífero. Então, o epitélio germinativo, que está presente ali no interior dos túbulos seminíferos, ele vai ser formado basicamente por dois tipos celulares. Um tipo celular chamado de células de Sertoli e outros tipos celulares chamados de células da linha espermatogênica. As células de Sertoli, elas vão auxiliar na troca de nutrientes, dos metabólitos, tanto aí dos espermatócitos, das espermátides e dos espermatozoides. Essas células elas vão secretar um líquido, um fluido, continuamente ali no interior dos túbulos seminíferos, que vai auxiliar no transporte dos espermatozoides até a luz desse túbulo seminífero. Então aqui nós temos aqui o epitélio germinativo, onde as células de Sertoli estão presentes nesse epitélio germinativo, e aqui a luz do túbulo seminífero, por onde os espermatozoides vão ser transportados ao final do processo de espermatogênese para ser conduzidos até o epidídimo. E aqui temos as células de Sertoli, que vão ser as células responsáveis então pela secreção desse fluido. Novamente, epitélio germinativo, luz do túbulo seminífero. Aqui podemos ver as células de Sertoli, que tem um formato levemente triangular, e as células da linha espermatogênica, que são as espermatogônias. As células da linha espermatogênica, elas vão se dispor então em 4 a 8 camadas celulares. A função principal dessas células é a produção dos espermatozoides. Essas células, elas se originam já no embrião. Elas são originadas a partir do saco vitelínico do embrião. Isso ocorre por volta aí do 5º mês da vida fetal, em um pequeno número de células germinativas, que são chamadas de células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais, elas vão migrar então do saco vitelínico para a gônada, para o testículo, que ainda está em desenvolvimento, que ele não está ainda dentro da bolsa escrotal. Nesse local, que essas células então vão se proliferar e vão então colonizar toda a gônada, toda a estrutura, originando então essas células que nós denominamos de espermatogônias. O processo então de formação, de produção de espermatozoides, nós denominamos ele de espermatogênese. Esse processo ele vai incluir uma divisão, né, ou várias divisões celulares por mitose, certo? E
divisões celulares também por meiose, que então vai ser a principal forma onde vai ter uma diferenciação final das células em espermatozoides. O processo de diferenciação dos produtos da meiose nos espermatozoides, nós chamamos então de espermiogênese, certo? Vamos falar dele daqui a alguns slides. Como então começa esse processo de espermatogênese? Esse processo ele vai começar então nas espermatogônias. Essas espermatogônias são células que são ativadas durante a puberdade. Essas células vão sofrer então diversas divisões mitóticas, produzindo diversas gerações de células, todas espermatogônias. Ou seja, essas células então elas vão se multiplicar, vão se replicar em outras espermatogônias. Da origem dessas células, das células filhas, o que pode acontecer? Elas podem continuar se dividindo e mantendo-se como células tronco, como espermatogônias, tá? Que nós denominamos espermatogônias tipo A, certo? Ou então elas podem se diferenciar em um outro tipo de espermatogônia, que é chamado de espermatogônia tipo B. Essa espermatogônia tipo B, ela vai ser a responsável então por produzir os espermatozoides. Então essas espermatogônias tipo B, elas vão passar aí por alguns ciclos mitóticos, certo? Vão sofrer algumas mitoses e elas vão originar uma estrutura chamada de espermatócito 1 ou espermatócito primário, certo? Fruto então aí da primeira divisão meiótica. O espermatócito 1, ele vai duplicar o seu DNA, né? Então na espécie humana aí de 23 cromossomos vai para 46 cromossomos e vai resultar então em uma divisão em duas células menores cada espermatócito com 23 cromossomos cada, que seria então o espermatócito 2, ou espermatócito secundário, certo? Isso ocorre ao final então da meiose 1. O espermatócito 2, ele vai entrar então na segunda divisão meiótica, gerando então no final do processo outras duas células, cada espermatócito, que vão ser chamadas então de espermátides, certo? São essas células aqui, ó, espermátides. Essas células ainda não são espermatozoides. O processo de diferenciação de uma espermátide em um espermatozoide, nós chamamos então de espermiogênese, que seria então a fase final do processo de produção de espermatozoides, onde essas espermátides vão se transformar em espermatozoides. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma divisão celular para que isso ocorra? Não, as divisões celulares acabaram. Não ocorre nenhum tipo de divisão celular durante o processo de espermiogênese. Essas espermátides, elas vão então ter aí um acrossomo, né? Vão ter a formação de uma região na cabeça desse espermatozoide, que vai ser formada basicamente por um complexo de Golgi. O núcleo dessa célula ele vai se alongar, vai se condensar e os centríolos vão desenvolver um flagelo bem alongado, tá? Que vai ser responsável pela locomoção, pela movimentação do espermatozoide. Maior parte do citoplasma vai ser perdido. Durante esse processo de perda, vai se formar ali como se fosse um corpúsculo polar, mas é um corpo residual desse espermatozoide. E então o espermatozoide maduro vai ser eliminado na luz do túbulo seminífero. Quando esse espermatozoide ele estiver já pronto, não quer dizer que ele já vai estar capacitado para fecundar um óvulo. Ele vai ter que sofrer um processo de capacitação. Essa capacitação é um processo pelo qual o espermatozoide ele vai se tornar apto para a fecundação. Então isso ocorre no final aí do processo da espermogênese, certo? Os espermatozoides vão estar prontos, mas ainda não são capazes de fecundar um ovócito. Nos mamíferos,
qual vai ser o processo responsável pela capacitação? As secreções responsáveis ali que estão secretadas, né, substâncias secretadas pelo aparelho reprodutor feminino, tá? Mais especificadamente em locais aí da tuba uterina, que vão capacitar esses espermatozoides e torná-los aptos para a fecundação. Em outros grupos, como por exemplo em anfíbios ou em insetos, esse processo de capacitação ele é diferente. Nos anfíbios, a água, o pH da água ele vai ser o responsável pela capacitação, já que a fecundação é externa, e nos insetos, a capacitação ela vai ser de acordo aí com a formação de estruturas, projeções do acrossomo, que ao ficarem maduras, tornam o espermatozoide apto ao fecundar um óvulo. A espermatogênese ela é controlada por hormônios. Então existem alguns hormônios que vão estimular e vão controlar a produção dos espermatozoides. Esses hormônios eles são produzidos inicialmente pela glândula hipófise. A hipófise ela vai produzir basicamente dois hormônios. Um hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante, certo? Que ele vai agir diretamente sobre as células da linha espermatogênica, e um hormônio chamado luteinizante, que esse hormônio luteinizante ele vai agir sobre as células intersticiais que estão aí recobrindo os túbulos seminíferos e vai ser responsável então pela produção da testosterona. A testosterona que vai estimular a produção dos espermatozoides pela linha espermatogênica. Vimos então o processo de espermatogênese, vamos então ver agora o processo de ovogênese. O processo de ovogênese, ele vai ser então o processo de formação de gametas femininos que vão ocorrer nas células germinativas dos órgãos sexuais femininos, os ovários. A principal função então vai ser produzir gametas femininos ou ovócitos 2. Além disso, eles também desempenham, o processo de ovogênese está relacionado com a manutenção do ovócito fertilizado durante o desenvolvimento, né, até se completar ali todas as fases embrionárias e até o seu nascimento. E também com relação aos hormônios sexuais que vão controlar os órgãos sexuais e demais órgãos do corpo, como as mamas, por exemplo. Para a gente entender um pouquinho desse processo, vamos ver um pouco da anatomia e histologia do aparelho reprodutor feminino. Então, o aparelho reprodutor feminino ele vai ser formado ali basicamente por dois ovários, certo? Dois ovários aqui, ó, né? Duas tubas uterinas, tá? Que vão estar ligadas a esses ovários, certo? Um útero, a vagina e a vulva, que seria a genitália externa. A menarca é a época, então, onde vai ocorrer na mulher a primeira menstruação e onde vai ocorrer a modificação desses órgãos do sistema reprodutor através também de controle hormonal. Ao final, então, do período reprodutivo da mulher, vai ocorrer, então, um fenômeno chamado de menopausa, que é um período variável, né, onde então essas modificações que começaram durante a menarca, elas vão se tornar irregulares e vão acabar cessando. Os ovários, então, eles são estruturas em forma de amêndoas que têm uma superfície coberta por um epitélio germinativo. E esse epitélio germinativo ele também vai ser recoberto por uma túnica albugínea, da mesma forma que os testículos. Ambos testículos e ovários têm a mesma origem embriológica, então os dois têm as mesmas estruturas, basicamente, que os recobrem. Nos ovários, nós vamos ter também estruturas chamadas de folículos ovarianos, que são nada mais do que conjuntos de ovócitos e algumas camadas de células que os envolvem. Essas células foliculares, elas vão ser responsáveis pela maturação desse ovócito até ele estar pronto para ser
eliminado, para ser, né, para ocorrer a ovulação. O ovário, então, ele vai ser dividido em duas regiões. Uma região chamada de região cortical, que é uma região onde vai ter a predominância de folículos ovarianos, e uma região mais central, chamada de região medular, que vai ser uma região onde vai ter tecido conjuntivo frouxo e vai ter diversos vasos sanguíneos que vão participar do processo de nutrição desse ovário. Então aqui podemos ver os folículos ovarianos, tá? Então aqui um folículo, aqui outro folículo ovariano, certo? O ovócito está aqui dentro do folículo, ok? A região medular, que seria a região mais central, e a região cortical, onde estão os folículos ovarianos e os ovócitos 2. Como então esse ovário vai se desenvolver? Então, lá na fase embriológica, né, da mulher, ao final do primeiro mês de vida embrionária, vai ter uma população de células que vai também migrar do saco viterínico até as gônadas primárias, que vão ser denominadas então de células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais, elas vão então se desenvolver posteriormente em ovogônias, certo? Então olha que interessante, ao final do segundo mês de vida intrauterina, a mulher vai ter em torno de 600 mil ovogônias. Ao final do quinto mês, em torno de 7 milhões. Certo? A partir então do terceiro mês, essas ovogônias elas vão entrar então na prófase 1 da meiose e vão parar na fase de diplótemo. Elas não progridem mais além dessa fase. Certo? Isso vai acontecer após a puberdade. Então, nessa fase, nós vamos ter o que nós denominamos de ovócitos primários. As células foliculares, elas vão ser células que vão, então, envolver esses ovócitos primários. São camadas aí de células achatadas, certo? Que vão envolver aí toda essa estrutura e vão desempenhar algumas funções aí que a gente vai ver. Muitos ovócitos primários, durante esse processo de maturação, que a gente vai ver a partir de agora, eles sofrem um processo degenerativo fisiológico natural, que é chamado de atresia folicular, onde então esse ovócito ele vai ser aí degenerado, não vai ser eliminado durante a ovulação. Na puberdade, o número de ovócitos de uma mulher, por exemplo, chega em torno de 300 mil. Na menopausa, ela vai ter em torno aí de 8 mil ovócitos no ovário. Ao longo da vida da mulher, somente então cerca de 450 ovócitos vão ser liberados, todos os outros degeneram por atresia folicular. É um processo fisiológico natural. Na puberdade, então, vai continuar a divisão meiótica, que tinha parado na fase de diplóteno, na prófase 1, e aí vão dar origem a ovócitos secundários, o ovócito 2. As células foliculares primordiais, que estão envolvendo esse ovócito, o que elas vão fazer? Elas, então, a partir da puberdade, uma pequena camada aí de células foliculares vão dar início ao processo de crescimento folicular. Esse processo de crescimento ele vai ser estimulado então pelo FSH, que é o hormônio folículo estimulante secretado lá pela hipófise que fica dentro ali do cérebro. Certo? O ovócito então, ao final do processo, ele vai atingir um tamanho de cerca aí de 120 milímetros e é perceptível a olho nu, em ultrassom, por exemplo. Vai ocorrer o aumento do núcleo, o aumento do volume celular e o aumento do número de mitocôndrias. Essas células foliculares, elas vão se dividir por mitose e vai formar uma camada única aí de células cuboides, que seria então chamada de folículo primário unilaminar. Então, células cuboides
formando o folículo primário unilaminar. A proliferação dessas células vai continuar, principalmente das células epiteliais, e vai formar um outro folículo estratificado, um folículo de epitélio estratificado agora, chamado então de folículo primário multilaminar, que vai ficar então aqui na periferia dessas células. Além disso, essas células epiteliais, elas vão secretar uma camada amorfa de células, que vai ser o que nós chamamos de zona pelúcida, certo? Então aqui a gente consegue ver o ovócito 2 dentro aqui do folículo, tá? Certo? O núcleo, o citoplasma, ok? A camada de células foliculares do folículo unilaminar e a zona pelúcida. Zona pelúcida. A partir daí, essas células vão se maturando, vão se dividindo por mitoses, e o folículo, então, ele vai se tornar um folículo secundário. Esse folículo secundário, ele vai, então, começar a acumular um líquido entre as células foliculares e vai formar uma cavidade, que nós denominamos, então, ela de antro folicular. E ele vai passar, então, para um folículo agora de secundário, para um folículo denominado de folículo antral. No próximo slide, vamos ver ele. Durante esse processo, vão se formar algumas estruturas externas, que são denominadas de tecas foliculares. Essas tecas, elas são células aí da zona cortical, que vão se modificar, formando, então, duas camadinhas aí de tecas, a teca interna e a teca externa. Tudo bem? Vai haver secreção de hormônios e formação de vasos sanguíneos nessas tecas para nutrição dessas células foliculares. Então aqui a gente consegue ver o ovócito, o ovócito aqui, a zona pelúcida, que seria então essa região entre aqui as células foliculares e o ovócito, tá? E a camada granulosa de células foliculares. Aqui numa micrografia de varredura, o ovócito aqui e as células foliculares em volta do ovócito. Novamente, zona pelúcida, o ovócito 2 internamente e a teca, camada de células que vão participar do processo aí de nutrição. Aqui de novo, o antro folicular, que seria a cavidade que vai acumular um líquido, teca interna e teca externa, que vão ter a função de nutrição desse folículo. Durante, então, cada ciclo menstrual, vai ocorrer, então, um crescimento muito maior do que outros, nesse folículo antral. Então, olha aqui está o folículo antral, ou também chamado de folículo terciário. Olha aqui o antro, os antros, que seriam as cavidades que esse folículo vai formar, durante o processo e acúmulo de líquido, certo? Quando, então, esse folículo atingiu o estágio máximo de desenvolvimento, nós vamos dizer que esse folículo é um folículo maduro. Ele vai ter um antro extremamente grande, vai estar, então, aqui o ovócito nessa região, tá? E toda essa região vai ser, então, formada de células granulosas e as tecas interna e teca externa. Esse é o folículo maduro, ou então o folículo de Graaff. Um processo fisiológico natural que ocorre, como a gente mencionou nos slides anteriores, é a atresia folicular, que ocorre na maioria dos folículos ovarianos. O que vai acontecer? Esses folículos eles vão sofrer um processo de degeneração, onde as células foliculares e os ovócitos vão morrer e vão ser eliminados por células fagocíticas, eles vão ser fagocitados, tá? Isso pode ocorrer com qualquer folículo, em qualquer fase de desenvolvimento e pode sofrer esse tipo de atresia folicular. É um processo puramente fisiológico que ocorre
ao longo aí da puberdade até a menopausa na mulher. Essa foi então a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos e deixo o meu contato para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Não se esqueçam de clicar no gostei, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber as próximas aulas. Obrigado, pessoal!